Vamos começar então, né, gente? Primeiro, dar boas-vindas a todos que estão online, estão entrando. É o nosso primeiro webinar, então qualquer problema a gente vai solucionar ao vivo. Eu vou apresentar os palestrantes, que primeiramente a doutora Alice Brandão, que é radiologista, focada na parte feminina. A doutora Alice, que é coordenadora lá da Fonte Imagem, que é a clínica de radiologia aqui do Rio de Janeiro. Além disso, também ela é do comitê, né, da Sociedade Americana de Radiologia, já tem várias publicações, vários livros. Então, ali você não precisa nem de apresentação, né? O Cláudio Crispi, que é ginecologista, coordenador da pós-graduação, né, da Suprema e do Estudo Crispi também, de cirurgia minimamente invasiva. E o Marco, que é coordenador científico também da pós-graduação e também responsável da ginecologia do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. O tema de hoje é um tema que os três já fizeram juntos algumas vezes, né, em congressos, em endometriose em Rio, que é a correlação de ressonância magnética da pelve feminina, tanto da pelve normal, como principalmente focada nas alterações que a endometriose pode levar. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, a ressonância como carro-chefe do diagnóstico, não diagnóstico, mas do mapeamento da endometriose, principalmente porque temos a Alice Brandão aqui no Rio. Então, hoje o webinar vai ser focado nisso, vai ser focado em casos clínicos, em que vão ser passados os casos basicamente de endometriose, com a correlação do caso clínico, da cirurgia e, obviamente, da ressonância magnética. Os três vão ficar com essa função de estarem apresentando o caso, ao mesmo tempo um entra na tela do outro e vai apresentando o caso, depois a cirurgia, e, obviamente, a parte de radiologia. E a Alice vai começar, né? Vou até, então, passar para você a palavra, Alice, para você começar falando basicamente aquela parte inicial da ressonância em pelve normal feminina. Eu vou ficar aqui invisível tanto na imagem como no som, tentando dar um foco maior no chat, nas perguntas, e quando precisar eu volto para a gente falar de tempo e assim vai. Beleza? Perfeito. Então, vou compartilhar aqui. Eu vou ter que só fechar o compartilhamento para ele reconhecer o meu... peraí. Eu acho que é só apertar o share screen lá embaixo, Alice. Eu acho que ele vai direto. Não, é porque tem muitas telas. São muitas telas. É muita tela. Alice, igual você, Marcos, usa 20 computadores? E ela estava falando de mim, que eu estava usando só duas telas. Eu não falei nada, eu fiquei quieta. Você que achou que eu estava falando de... Vocês viram, né? Eu tenho um pouco de inveja disso, sabe? Eu me enrolo com um só, imagino com 3 telas. Agora foi. Agora foi. Alice, boa aula, estou aqui, eu vou te avisando do tempo, tá? Obrigada. Vou tentar ser bem breve. Vocês estão vendo a minha setinha aqui? Sim, perfeitamente. Então tá ótimo. Bom, é uma aula entre amigos e para amigos, né? Obrigada pela oportunidade. Eu não podia agradecer também a toda a minha equipe que trabalha comigo na Fonte Imagem. Temos mais profissionais, mas eu coloquei os que fazem parte da ultrassonografia, tomografia e ressonância. Sem eles, eu não poderia estar aqui dividindo conhecimento com vocês. São todos preparados também para esse tipo de diagnóstico. É uma aula super... Esse webinar é muito importante porque a anatomia é fundamental no entendimento da imagem de ginecologia, seja ela apenas na ginecologia, mas também na obstetrícia. A gente sempre fala do assoalho e, consequentemente, na proctologia. Quando a gente fala em avaliação de anatomia, o método ideal realmente é a ressonância, porque ele permite essa avaliação não invasiva da pelve normal e da pelve distorcida, vendo desde a porção mais externa do osso até a mucosa, por exemplo, do reto. Então, é uma oportunidade única de ver a pelve por inteiro. O que a gente vai tentar hoje é dar uma introdução à anatomia para vocês, um entendimento da anatomia cirúrgica e a sistematização por compartimentos para tentar facilitar. Nós gostaríamos de chamar a atenção que é muito importante que haja essa equalização do conhecimento anatômico da radiologia com o da cirurgia. Sem haver essa equalização, a gente não vai falar a mesma linguagem e nós não vamos ser úteis aos cirurgiões e ginecologistas. Para isso é importante um conhecimento da anatomia,
é fundamental, e dá a relação da lesão com as estruturas principais, que é o que a gente vai demonstrar hoje. Assim, a gente consegue dar as informações precisas, contemplando quando a paciente vai para uma intervenção cirúrgica. Então, aqui para iniciar uma imagem da laparoscopia, eu comecei com a cirurgia. Agradeço muito ao Cláudio e Marco Aurélio que me introduziram nisso. E a gente vai levar o conceito da anatomia radiológica para dentro da cirurgia. Então, a primeira coisa que a gente nota é que o lado do cirurgião é o contrário do lado do radiologista. Então, para o radiologista, onde a seta amarela está aqui, é o lado esquerdo, para o cirurgião é o contrário. Então, quando a gente está na sala cirúrgica, é assim. Então, o que eu chamo de lado esquerdo, ele vai ser visto ao contrário, tanto na robótica quanto na laparoscópica, ele vai ser visto ao contrário. Então, esse é um ponto fundamental para o radiologista e para o cirurgião. Tanto que o nosso mapa, que a gente desenvolveu junto, eu, Marco e o Cláudio, ele já vem com a lateralidade de acordo com a cirurgia. A outra coisa é que, quando você entra na cirurgia, o cirurgião está dentro da cavidade pélvica. O radiologista, a obrigação dele é dar essa visão lateral, fora da cavidade pélvica, ou seja, os espaços extraperitoneais até o osso, vendo os vasos, os nervos, ureteres, ligamentos e músculos. Então, olhem a visão do cirurgião, que é central, e nós vamos guiar eles nas áreas externas, que são os espaços anatômicos, os ossos e a musculatura. Como é que isso é visto na ressonância? Então, esses pontinhos vermelhos eu coloquei aqui como as artérias, os azuis como as veias e o verdinho como o ureter. Então, esses pontos todos são vistos na imagem. Aqui, para quem não é radiologista, um breve resumo. Então, nós temos uma sequência pesada em T2, em que a bexiga fica branca, que o soro retal também fica branco. Nós temos aqui, olha, o vaso, ele tipicamente fica preto na ressonância magnética, o nervo fica mais cinza, observa o plexo lombosacral do outro lado, e o músculo fica preto. Então, existe um contraste no meio disso tudo, preenchendo todos esses espaços, né, que para sustentar o útero com o colo aqui, a bexiga e o reto, nós temos o tecido conectivo, que vai dar sustentabilidade, se estender e se fixar na musculatura e nos ossos da pelve. Para a gente começar a penetrar um pouquinho mais na anatomia, para facilitar, a gente vai compartimentalizar essa pelve. Então, a pelve ela é dividida pelo útero e pela vagina, dependendo da área de interesse, como a gente está falando em pelve para endometriose, pelo útero, e vai dividir, então, em compartimento anterior, anterior útero, posterior, posterior ao útero. No meio, alguns denominam como compartimento médio, ou útero e a vagina. E nós, aqui a representação no nosso mapa, compartimento anterior, o compartimento posterior e os dois principais que não podem ser esquecidos, os laterais. Então, uma breve revisão aí do compartimento anterior, o que a gente tem que se preocupar para dar para o cirurgião. Lembrar que tem as estruturas peritoneais, o recesso vésico-uterino e logo abaixo os espaços anatômicos, que são espaços virtuais, mas que são importantes vias de acesso cirúrgico, a bexiga, os ossos ureterais, a uretra e os ligamentos redondos. Então, aqui a gente tem um caso, axial T2, olha, um líquido branco, a lesão endometriótica no centro. Então, nós temos a alteração peritoneal com líquido com septos e um espessamento peritoneal e a alteração central profunda com nódulo preto com áreas brancas. Vamos entrar um pouquinho mais para ver a relação. Observe o comprometimento da parede vesical e aqui a gente vai ter que olhar se a lesão vai para trás. Olha aqui o que vai acontecer. Ela vai para o espaço vésico-cervical, entre a bexiga, o colo e a vagina superior. Vai descer um pouquinho mais para o espaço vésico-vaginal e vai penetrar na parede da vagina. Então, isso aqui tudo é um complicador cirúrgico. E olha que interessante, ó, o tecido conectivo branquinho, né, que é esse meio sujo, separando normal, né? Então, ele está normal, o ureter, ele separa da lesão.
Então, isso são estruturas anatômicas importantes e com isso a gente já definiu a gravidade cirúrgica do paciente. Olhando de lado e aqui de frente, aqui a visão da cistoscopia, a lesão bem com tecido glandular, as medidas, observem aqui a relação da parede vesical, a parede vesical normal, né? Tem um sinal preto da muscular, que é mais proeminente nessa região, e olhem aqui a diferença com o nódulo profundo. Então, novamente, a extensão para o espaço entre a bexiga e o colo, vésico cervical, mais para baixo, vésico vaginal, aumentando a gravidade cirúrgica. Comprometimento vaginal anterior, piorando a gravidade cirúrgica. E aqui, qual o outro fator anatômico que é importante da gravidade? O ósseo ureteral. Então, a distância da lesão para o ósseo ureteral. É muito fácil de ver o ósseo ureteral. Olha lá, bexiga com líquido. A gente vai mostrar nas outras imagens. E faz essa indentação e você ainda acompanha o ureter no parametro anterior. Compartimento lateral. Quais as estruturas que nós temos que estar atentos, né? Ligamentos largos, as fossas ováricas, paramétrio, paracérvix e paracolpos. Aqui só um detalhe, que o paracérvix é uma nomenclatura nova, que não são todos que usam, mas é uma terminologia mais, vamos dizer, adequada por alguns autores. Ele fica no plano abaixo do ureter e até o paracolpo. Temos os espaços anatômicos, ureter, nervos, vasos e elevador do ânus, ou seja, todos os complicadores cirúrgicos estão nessa região. Então, aqui nós traçamos como a gente usa o nosso linguajar, né, do comprometimento do compartimento lateral, em 3 níveis, seja ele medial ao ureter, olha aqui o ureter, e eu tracei a imagem no esquema da gente, entre o ureter e o nervo hipogástrico, lateral ao nervo hipogástrico e os vasos glúteos inferiores, e mais lateral ainda no forame isquiático maior. Vamos ver essas imagens na ressonância. Aqui só para lembrar os marcadores importantes, está vendo? Ureter, ligamento uterosacro, nervo hipogástrico, rosinha, no mesmo aspecto aqui da imagem anatômica cedida pelo Dr. Cláudio Crispi. E aqui, então, olha a imagem na ressonância magnética, a mesma imagem. Então, olha, bexiga, nós temos o ureter, já penetrando aqui no ósseo, o ligamento uterosacro e os vasos e as estruturas nervosas laterais. Então, são marcadores importantes que a gente tem que estar atento. Bexiga, novamente ureter, o colo, então, na altura do colo nós temos o paracérvix, para alguns autores, e aí nós temos as nossas estruturas que nós falamos, né, que são importantes. Medial ureter, então uma lesão que é menos grave. Na altura do ureter vai um pouco grave. Lateral ao ureter, eu já vou chegando perto das estruturas nervosas e vasculares, ou seja, ela é uma lesão mais profunda, mais difícil acesso. E quanto lateral a esses vasos, já no forame isquiático, maior é uma lesão ultra profunda e ultra difícil de laudar e de operar. Quando chega nessa região, ou seja, ultralateral, nós estamos diante dos nervos. Então, só uma pincelada rápida, né? Seria o plexo mais importante, é claro. O plexo sacral, que dá origem ao ciático, pudendo, e os glúteos são os nervos somáticos, e nós temos as raízes esplâncnicas ali por perto, né? O plexo hipogástrico inferior com os nervos viscerais. Então, aqui uma imagem da ressonância para vocês verem que a gente consegue identificar tudo. O grande marcador é o músculo piriforme, vai voltar novamente. O piriforme para baixo e para cima é o delimitador das raízes sacrais, que a gente está vendo. Aqui, ó, já estou na altura do nervo glúteo, olha o tronco lombosacro com as raízes sacrais S2 a S4, vai sair pelo forame isquiático maior, olha aqui o nervo saindo, tá? E uma parte dele medial e vai em direção ao canal do pudendo, que é interno ao obturador interno.
Tá? Aqui uma reconstrução mostrando todo o tronco lombosacro, mais as raízes, passando no forame isquiático maior e aqui o nervo isquiático. Novamente aqui o músculo piriforme, obturador interno e já o osso ilíaco. Aqui a mesma imagem, só que um plano mais inferior. Olha aqui, ó, a reconstrução está lá embaixo. Já vejo abaixo do piriforme, raízes S2 a S4, forame isquiático menor, e o nervo vai entrar e vai mediar. Olha aqui, ó, tem uma estrutura nervosa, uma área preta, deu a retal inferior e ali está o pudendo. Aqui um caso só para mostrar, então, que a gente vê tanto o nervo quanto define se o nervo está com edema e se há distorção do nervo pela lesão da endometriose. Então, realmente é uma avaliação anatômica e funcional num momento único, vamos dizer, em 20 minutos, mais a tractografia dá 35 minutos de exame. Então, nós temos aqui o nervo pudendo, comparem com o outro lado, espessado e com edema, a lesão, uma lesão grande, desde a saída do tronco lombosacral, então esse tronco todo distorcido, e aqui a lesão anatômica, uma lesão de 5 centímetros que se iniciava já envolvendo a raiz S1, S2, S3, então uma lesão bem grande, foi até a musculatura obturador interna também. Então é muito interessante isso, a avaliação anatômica e funcional. E por último, só demonstrando que por baixo dessa alteração ultra profunda nós temos os ligamentos sacro-espinhoso e o sacro-tuberoso, muito bem visto na ressonância, e aqui a imagem de referência, né, que o Dr. Cláudio Crispo me cedeu, esse ligamento, dando o suporte, o assoalho ali do forame isquiático maior. E a última pincelada do compartimento posterior, que eu acho que o radiologista está mais acostumado, é mais simples. A gente vai ter o recesso vesico-uterino com fundo de saco, ou seja, a porção intraperitoneal, que é super importante. A região retrocervical, que é bom lembrar que é um termo inventado por radiologistas, ou a terminologia toros, que é na área da inserção dos ligamentos uterossacros na região retrocervical, ele fica um pouquinho mais espessado. Não dá para falar muita coisa, mas é importante lembrar que o ligamento uterossacro, na verdade, não é um ligamento, é uma continuidade de uma face, onde ele fica mais espessado. Temos os espaços anatômicos, região retovaginal e o espaço retovaginal e pré-sacral, alguns deles, né? Os mais importantes, o reto, o sigmoide e os ligamentos. Então, só para lembrar, nós temos então esse espaço formado pelo revestimento peritoneal, posterior ao útero, ao colo, e dependendo da paciente, o terço superior da vagina e parede anterior do reto médio e superior. Então, forma o fundo de saco posterior, e por aqui, quando ele está pérvio, insinua ilho, insinua o sigmoide, é normal, tá? Então, aqui, ó, insinuação do sigmoide e insinuação do ilho. Ele toca a parede posterior do útero, mas tem um espaço aberto ali, isso é absolutamente normal, não dê isso como sinal de aderência. Olha aqui a imagem do fundo de saco posterior na laparoscopia. Definição da região retrocervical vista, na verdade, uma terminologia radiológica, então posterior ao útero, onde faz essas áreas de inserção ligamentar, a região do tórax uterino. Ela seria, então, a altura posterior ao colo uterino. Então, olha aqui, ó, um nódulo de 5 milímetros retrocervical. Vejam que ele está acima da porção intravaginal do colo uterino, então essa região é a região retrocervical, que é a mesma imagem no axial. E a retovaginal? Então, a retovaginal, uma terminologia, ela foi sugerida, então, que ela está abaixo da porção intravaginal do colo uterino, abaixo do ectocervix, aqui, olha. Então, vocês vejam esse outro nódulo de 6 milímetros reto vaginal e aqui com a área de sangramento facilitando a sua localização. Só relembrando, então, os dois são inferiores ao peritônio do fundo de saco, então são estruturas extraperitoneais.
Bom, essa foi uma pincelada, uma introdução para agora a gente ver como é a vida real. Acho que vai ser a parte mais importante. Gostaria de deixar como mensagem final que o radiologista tem que realmente se aprofundar na radiologia da pelve, na anatomia cirúrgica, e é importante compreender a pelve como cirurgião. Passo então para o Dr. Cláudio Cripe. Alice, foi excelente. Você cumpriu seu tempo em 15 minutos, foi muito bom. Eu nem quis interromper essa aula brilhante. Por mais que você fale que está vendo nervo ali, eu juro que eu tenho que olhar muito de perto para ver algum nervo, mas você... só nesse tempo a gente vai lançar rapidamente um quiz pequeno para a gente saber o que os ginecologistas que estão aqui online, eles usam mais, se é ressonância ou ultrassonografia. A Juliana vai lançar agora esse quiz aqui que vai aparecer na tela e meu pai pode começar a apresentar o caso clínico, beleza? Eu posso começar a falar? Pode. Posso? Muito bem. Então, assim, nesse momento, nós vamos passar a ideia é tentar passar 2 cirurgias, mas tem aqui o quiz primeiro para vocês verem, né? Ok? Posso ir, Juliana? Pode ir, Cláudia. Tá. Então, assim, eu fiquei meio... alguma coisa aqui aconteceu. Juliana, acho que você prendeu o meu slide. É possível? Olha, já chegou o resultado aí. Ó. Então, nós temos aqui 84%, né, Claudinho? Sim, 84% de ressonância magnética. Eu esperava o contrário, eu esperava a gente mais usando ultrassom, mas deve ter muito carioca aqui online. Não sei, Claudinho. Acho que a gente tem que mudar isso. Também acho, mas... Eu acho que vale um comentário, né? Porque a grande questão, e que a Alice ponderou, e eu tenho certeza que você vai mostrar num dos casos, Cláudio, a questão da avaliação do nervo. Né? A gente sabe que a ressonância é infinitamente superior à avaliação de nervo do ultrassom. O ultrassom é uma tentativa de ver, a gente não consegue delimitar de forma adequada, a não ser nervos mais superficiais. E então o grande problema do ultrassom que eu vejo hoje, claro, a gente não está falando de parte intestinal nem de vias urinárias, que os 2 métodos são muito semelhantes, né? Mas de nervo é incomparável, né? E a gente sabe que, não é, Cláudio, você deve ponderar isso, que a infiltração de estruturas nervosas chega a 25%, 30% dos casos. Quer dizer, 1/4 dos casos de endometriose profunda, isso não é só casuística nossa, está na literatura, né? Quando você vê infiltração parametrial, vai de 25% a 35% dos casos de endometriose profunda e outros nervos associados ou doenças que não são vistas. Então, eu acho que eu concordo com a Alice que é imprescindível, se você quer avaliar nervo, que faça ressonância. Ou seja, o que tem que entrar aí, Claudinho, é assim, você faz ressonância, ultrassom ou os 2. Então, quem está confortável com ultrassom, ok, pode continuar. Mas, se quiser avaliar nervo, por enquanto, é a ressonância. Ô, Marco, assim, a gente acaba ficando enviesado porque a gente tem uma ressonância de qualidade sempre em mãos, né? Mas, assim, não estou falando que o ultrassom não tem a sua função, mas quando você pega aquele nódulo retrocervical grande, principalmente acima de 3, 4 centímetros, você tem que sempre pensar em parâmetro acometido. Tem trabalhos que mostram que nódulos acima de 3, 4 centímetros, o acometimento chega a 70% de parâmetro. E o parâmetro é onde está a zona do agrião ali, onde passa tudo. Além do ureter, que todo mundo tem medo, tem os nervos. Então, ali, às vezes, o ultrassom bem feito, viu esse foco retrocervical grande, pensar em complementar, às vezes, o estudo com uma ressonância, com certeza.
Sim. Exatamente. Eu não quero desmerecer e eu acho que o ultrassom ele tem que ser mais difundido. Desculpa, assim, a gente até mudou um pouco o tema, mas é importante. Eu tenho trabalhado em difundir que o ultrassonografista passe a olhar mais o compartimento posterior, num ultrassom de rotina. Isso é fundamental. O que eu digo é que, em pelo menos um momento, a paciente tem que ter uma ressonância para ter essa visão lateral. E depois pode fazer o acompanhamento se o ginecologista se sentir confortável, né? Ele faz como ele se sentir confortável, tá bom? Perfeito. Vamos lá. A culpa do Claudinho, Alice, que fez a pergunta. A culpa foi dele. Vamos embora. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui 2 casos, né? E vou ter a participação da Alice nesses 2 casos na hora que eu for mostrar a ressonância delas, né? Eu uso para mapear sempre a ressonância. A gente tem com a Alice uma confiança cega, né? Porque a gente entende que ela tem competência para esse tipo de mapeamento, né? A gente está juntos, acho que é estar juntos há muitos anos que faz esse tipo de situação. Então, nós temos aqui um caso de uma paciente, vou resumir o máximo aqui, que ela tinha um quadro de dor, né? Na região lombar direita, que piorava no período menstrual. Ela tinha essa dor, né? Mas e que no período menstrual ela fazia uma claudicação. Ela não conseguia andar direito e às vezes não conseguia andar, né? Ela tinha dificuldade até para sentar sobre o lado direito. E isso foi progressivo, de numa piora da dor, que ela teve que parar uma série de atividades do seu cotidiano. É uma paciente com exame físico normal, a não ser ter uma grande formação nodular no fundo do saco posterior lateral direito, né? A gente conseguia, complementando aquilo que o Claudinho falou, no exame de toque, você consegue ver esses nódulos maiores, e assim que você vê, você tem que pensar em lateralidade, tem que pensar em nervo, né? Então, é muito importante você passar essa informação para a sua radiologista e que ela tenha essa visão para que ela possa procurar o nervo. E outra coisa que eu acho que é importante, sabe, Marco, é o assoalho pélvico, né? A avaliação do assoalho pélvico pela ressonância, eu consigo ver melhor, né? Então, essas pacientes que têm paracolpo, que têm reto baixo, ou que têm os ligamentos sacro-espinhoso, eles normalmente podem ter a musculatura do assoalho ou o coxígeo comprometido. Então, aqui, Alice, eu vou deixar você entrar para você mostrar a ressonância dessa moça. Você consegue entrar aí? Entro. Vamos lá. Isso. Pronto. Estão vendo a tela? Mais ou menos. Está vindo a minha tela ou não? Não. Não? Eu estou, Alice, eu estou vendo. Eu estou vendo também, Alice, perfeitamente. Ah, então tá bom. Então vou continuar, tá? Tudo bem? Então tá, o problema é meu. Deve ter diminuído a tela aí, Cláudio. Então tá bom, vamos lá. Esse caso é bem interessante. O da paciente começa com R, né, Cláudio? Isso, né? Isso. Pronto. Isso. Ela tinha lesão bilateral, apesar da sintomatologia ser maior à direita, tá? Então, nós vamos começar aqui. Ela veio fazer o exame e fez com defecografia também, tá? Essa paciente. A primeira coisa que a gente olha aqui do padrão de anatomia normal é que um útero deixou de ser centrado e foi para a direita. Então, tem 2 possibilidades. Ou ele está repuxado por essa lesão retrocervical e lateral direita, ou também tem contribuição desse endometrioma que ela tem aqui, que é um endometrioma de 5 centímetros do lado esquerdo. Então, isso tudo pode dificultar a avaliação dessa paciente. Quando eu vou ficar mais para o compartimento posterior. Então, observem que atrás, olha aqui, o colo do útero, então a gente está na região do paramétrio, né, paracérvix, nessa região. Então, o ovário mais baixo está para trás, aderido à placa
na fossa ovárica, que se continua com a lesão do ligamento uterossacro e a lesão retrocervical. Tem a mesma lesão do outro lado, né? Ela se continua para a direita. Eu coloquei aqui vou aumentar um pouquinho, só para vocês... Alice, eu acho que tem gente falando que as imagens não estão aparecendo. Aumentar e também está aparecendo os nomes das pacientes, Alice, se conseguir... Sério? Eu não estou vendo. Você está muito aberto o seu computador. É isso que eu estou vendo. Então, peraí, eu vou mudar. Você quer que eu... Não, eu vou interromper o compartilhamento, vou dar um novo compartilhamento. Eu acho que é alguma questão desses monitores, aí devem estar chegando. Isso, entrou agora ou não? Agora eu estou vendo só a imagem. Entrou? Agora tá uma só ou estão duas imagens? Eu estou vendo o eixo curto em T2. Uma só. Uma só? Então, peraí, está diferente do que eu estou vendo. Só um instantinho. Deixa eu parar só um pouquinho, gente. Só para eu ter certeza. É muita ressonância, né, Cláudio? Mas aproveitando, quando a Alice está... Agora uma só, tá certo? Está escrito uterossacro mais largo posterior? Isso. Tá. Agora sim. Fala, Marco. Não, porque, na verdade, eu ia entrar um pouquinho naquela questão que você falou do assoalho pélvico, que só ia complementar, que é exatamente isso. Porque a gente está falando de acometimento nervoso, e quando a gente tem, claro, quando vai para o assoalho pélvico, normalmente você pega paracolpo, pega plexo hipogástrico inferior e desce em direção à pelve. E em algumas situações, você tem infiltração, de fato, você tem infiltração do assoalho pélvico, seja um pouco no pubococcígeo, às vezes um pouquinho mais lateral no ilicoccígeo, e em algumas situações anteriores, ou quando pega a espinha ciática, acomete o músculo obturador interno também. Então, assim, sem falar que, às vezes, o próprio piriforme, né? E o coccígeo, que você tem que... Então, assim, a gente está falando de toda a musculatura do assoalho pélvico, né? Toda. É muita coisa. Então, vamos lá, gente. Aqui, vocês estão... Vou acrescentar minha seta, tá? O ureter, esse ponto, eu tenho certeza que ele é ureter porque eu acompanhei ele, e ele está medial aos vasos ilíacos internos. Olha aqui, então, se for de fora para dentro, fica mais fácil. Então, você tem o ilíaco, o obturador, atrás o piriforme, você tem o tronco lombosacro, os vasos ilíacos internos, vem o ureter e medial o nervo hipogástrico, que está espessado. Então, acompanha o nervo hipogástrico espessado, chega na lesão, cruza com o ligamento uterossacro, e aqui, bem interessante, a retal média, né? A retal média eu vi desde a saída dela aqui, que é um ramo da ilíaca interna, ela descendo, e é um importante marcador cirúrgico, depois o Cláudio fala sobre ele, tá? Então, é uma lesão que se estende lateralmente, nervo hipogástrico, ela envolve a retal média, e aqui para baixo temos uma extensão, um borramento entre a fáscia pré-sacral e as raízes nervosas no plano do piriforme S2 e S3. Aqui, ó, o mesorreto branquinho, normal, e aqui a artéria retal superior. Então, todos os vasos retais a gente vai acompanhando e vendo. A penetração mais posterior da placa retrocervical, olha aqui como é que ela, do lado direito, ela vai crescendo para baixo. Então, ela vai no nível já próximo da vagina. Então, para a cérvix e paracolpo. O ureter, passando lateralmente, penetra no cérvix e paracolpo, todo o tecido conectivo borrado, envolvendo o plexo hipogástrico inferior, olha o envolvimento das raízes sacrais, S2 e S4, e extensão para as estruturas nervosas vasculares. Só o tronco lombosacro preservado. Então, justificando essa dor dessa paciente, eu vou mostrar no plano coronal, fica um pouco mais fácil de ver, deixa eu ver qual dos dois que foi. Esse aqui. Olha aqui, a lesão. Aqui tá bem bonito. Opa, peraí. Pronto, aqui eu dou toda a visão que o
Cláudio quer, que aí eu vou voltar para ele. Então, eu tenho essa grande massa aqui. Então, nós temos aí pelo menos 2,5 centímetros de eixo crânio-caudal aí. Alice, a imagem saiu. Saiu? Saiu agora, nesse minuto. Então, peraí, deixa eu voltar de novo. Ele está indo e voltando, à medida que eu mexo. Voltou? Voltou. Maravilha. Então, uma lesão crânio-caudal, olha a distância, o borramento aqui em relação ao elevador, o ilho coxígeo 5 milímetros, o nervo hipogástrico espessado, então uma lesão bem lateral, ela só não é ultralateral, porque no forame isquiático, ela parou ali no forame isquiático. Cláudio, eu acho, você quer que eu fale mais alguma coisa? Porque eu acho que tem que dar tempo para vocês. Não, acho que tá bom? Acho que ilustrou bem. Eu vou mostrar agora. Tá bom. Isso. Então, ela teve uma defecografia normal também. O estudo urodinâmico dela era normal. E na minha equipe, na nossa equipe, né, Marco? As pacientes sempre passam pela avaliação multidisciplinar. Então, ela tem aqui a avaliação da nutricionista, né? A nossa avaliação clínica do anestesista, desculpa, e da avaliação do nosso urologista. Então, assim, essa cirurgia, eu deixei um pouco mais para a gente ver esse aspecto lateral, porque é uma região que é pouco explorada ou pouco vista pela maioria das pessoas, e eu acho que vale a pena a gente se deter um pouco nessa anatomia. Então, assim, a primeira coisa, né, que eu gostaria de destacar é essa linfadenectomia, né? A linfadenectomia na abordagem lateral, ela é muito mais profunda do que aquela que nós fazemos na cirurgia oncológica, né? Então, nós vamos ultrapassar o nervo obturador. Então, aqui nós vamos até o assoalho pélvico com essa linfadenectomia. Aqui nós temos já aparecendo o nervo, né? Aqui nós temos já ureter lateral. Okay? Aqui está o nervo obturador, a veia ilíaca externa. Aqui está o nervo obturador. E a gente vai passar dele, né? Não tá conseguindo ver direito, não? Está indo, está super bem. Tá. Depois eu mostro o nervo obturador na próxima paciente. Tá. Então, aqui nós estamos descendo, aqui está o ureter, nós deixamos ele lateral, né? Ok? Mostra bem o ureter aí, Cláudio. Tá. Ele tá bem rechaçado aqui para o meu lado. Tá ele aqui, né? Você já está mais anterior, tá? Aqui tá a ilíaca externa, né? Uhum. Tá vendo aqui? Uhum. Tá? Então, a gente progride na linfadenectomia. Importante isso daqui. Isso, inclusive, tem uma... Cláudio, o pessoal está perguntando se está todo mundo vendo o vídeo. O meu está um pouco picotado. Eu vejo como se fosse uma sequenciazinha de imagem bem lenta. Eu não sei se é a banda de internet. Eu estou parando para mostrar um pouco o vídeo. Tá ótimo, não tá? Você está conseguindo ver correr o vídeo normalmente? Eu posso deixar correr normalmente, né? Mas eu estou parando um pouco a imagem. Mas deixa ele rodar normalmente. Tá. Eu não vejo. Vai como se fosse foto em foto. Não tem um vídeo normal. Melhorou ou não? Para mim, não. Eu estou vendo bem. Estou vendo muito bem. Mas Marco, para radiologista, está maravilhoso. Aqui passou algumas estruturas ali, né? Só para mostrar aqui, né, que nós estamos com a linfadenectomia já bem distal, né? Nós já estamos chegando ao assoalho pélvico. E essa moça tinha uma doença, né, no ligamento sacro-espinhoso. Isso a gente tem encontrado bastante isso, né, Marco? Então, assim, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver essa figura agora? Tá vendo, Marco? Uhum, não, consigo ver. Só não é muito rápido, mas tá ótimo agora. Estou conseguindo ver. Tá.
que aqui, acho que é interessante a gente mostrar, né, essa região aqui, que é a região do ligamento sacro-espinhoso, que nessa moça, né, atravessava posteriormente para o assoalho pélvico do outro lado, né? E normalmente essa a gente tem encontrado muito, né, Marco? O comprometimento, né, dessa região e com o processo todo inflamatório. A gente consegue ver ali, Cláudio, mostra o músculo coxígeo em cima do ligamento sacro-espinhoso. A gente consegue ver um pouco ainda do músculo, né, em cima do ligamento sacro-espinhoso. E exatamente, ele abaixo dele fica o sacro tuberoso, não é isso? Então, aqui, ó, vou desenhar aqui o sacro espinhoso, aqui o processo inflamatório. Esse processo inflamatório, não sei se vocês conseguem ver, ele vem medial para a lateral, né? Aqui tem já o nervo ciático aparecendo, né? Ele está se unindo aqui com o nervo do sacro raiz sacral, né? Primeira raiz sacral. E aqui vão aparecer os vasos. Esse vaso aqui, eu sempre, né, Alice, é a glútea superior. É muito importante que você veja esse vaso, né? Esse vaso é um marcador importante que normalmente fica entre o tronco lombosacro e a raiz sacral. Então, presta atenção no filme que vai andar, né? Ali você tem a raiz sacral, né? Olha lá, ela se juntando nesta região aqui, ó, o tronco, a raiz, né? Ali está o ligamento sacro-espinhoso, né? E aqui está S2 e S3 vai lá para baixo, tá? Então, esses vasos precisam ser identificados. E você vai, nesse caso, nós removemos também esse ligamento sacro-espinhoso dela, né? E essa paciente, vocês vão ver que ela evoluiu muito bem. E aí que eu estava falando, que a gente tem conversado muito, eu e Marco, como é que essa linfadenectomia, né, com esse processo inflamatório, sabe, Alice? Você vê aqui a lesão, né? Traz uma melhora clínica para o paciente muito boa, né? E normalmente nessa região nós encontramos esse processo inflamatório. Olha aqui, está vendo bem o nódulo? Está dando para ver, Marco? Invariavelmente a gente consegue ver também varizes, né, nessa região. E a gente também nesse. Parou. Agora está voltando, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu acho que deu uma congeladazinha. Não sei se... No Cláudio, né? Deixa eu ver aqui. Na apresentação. A imagem congelou, acho, para todo mundo. E o áudio está ok. A imagem que congelou. Quer entrar... Eu não sei se vale a pena, talvez o Cláudio entrou de novo. Não, quer entrar você? Cláudio entrou. Pronto. Vamos lá? Cláudio, está ouvindo? Então, vou voltar para a minha apresentação. Você terminou aquele? Aqui, isso. Agora tem aqui o pós-operatório. Eu queria só mostrar aqui essa região que a Alice mostrou, tá? Que é a parte lateral. Aproveitar aqui, né? O que nós vimos das raízes sacrais, protegidas pelo fáscio endopélvico, né? Na parte medial e na parte lateral, aquilo que nós mostramos na cirurgia. Ligamento sacro-espinhoso é essa região aqui que normalmente fica doente, né? E é interessante entender que quando nós fazemos esse caminho posterior, nós estamos salvando aqui o plexo hipogástrico inferior, né? Que aqui, olha, nesta região, né, dos forames sacrais, saem os nervos esplâncnicos que vão se juntar ao hipogástrico e formar, então, o plexo hipogástrico inferior. E aqui aquela anatomia que eu mostrei, né, que a artéria, o nervo ciático, a glútea superior, os nervos sacrais e o grande forame, tá? Bom, vamos então para o segundo caso, né? Que é tá bom aí? Quer fazer algum comentário, Claudinho, Marco, Alice? Não, acho que a gente pode... Eu acho que pode ir para o próximo, Cláudio. É só lembrar que a gente está também tentando ver esse acesso ali ao forame, ao nervo ciático, que uma opção é você entrar
por cima da artéria uterina, a 45 graus em direção à parede pélvica lateral, que a gente fez isso em cadáver, né, Cláudio? A gente viu essas duas possibilidades, tanto essa abordagem. Na verdade, a discussão é abordagem medial ou lateral aos vasos ilíacos externos, quer dizer, você pode, para procedimentos neurológicos, entrar lateralmente e ir direto no ciático, mas com endometriose, normalmente a gente faz o approach medial, como você mostrou aí. Só que tem ainda uma abordagem ainda mais medial, que é você por cima da uterina, não é isso? Mergulhando 45 graus em direção ao nervo ciático. Hoje, quando eu penso em ligamento sacro-espinhoso, daí para baixo, né, coxígeo, pudendo, o assoalho, né, os elevadores, essa abordagem que a gente até estamos descrevendo, ela é muito boa. Você vai entre a artéria uterina e o umbilico obliterado e desce 45 graus. Você cai exatamente sobre o saco espinhoso. Muito bem lembrado, Marco. Bom, aqui é uma outra paciente, né, que foi encaminhada de infertilidade, que foi encaminhada para o nosso serviço, e ela já foi submetida a uma cirurgia para endometriose na Suíça e permaneceu com todo o quadro álgico, né, possível, inclusive com hematoquesia e uma piora progressiva da dor. É uma mulher jovem que desejava engravidar, fez reserva ovariana, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, clinicamente uma pessoa muito saudável, né? E aí eu vou deixar a Alice entrar de novo com a ressonância dela, para a gente poder falar, porque é um caso mais... Ela tem defecografia também, e nós vamos falar um pouco mais de uma cirurgia mais intestinal. Você pode entrar, Alice? Estou entrando. Eu queria só fazer um resumo dela. Peraí. Desculpa que saiu rapidamente o nome da paciente. Agora parou o nome da paciente? Não, parou? Não parou não, Alice. Está aquele quadro maior. Não está só a imagem, não. Deixa eu entrar de novo. Vou interromper. Eu acho que é esse aqui. Parou? Isso. Não, agora tá. É isso aí. Mas eu tenho que sair de novo, porque eu não sei por que ele... Compartilhar a tela de novo. Nossa, tá muito chato isso aqui. Peraí. Ele vai de novo fazer aquilo. O Marco vai falar que é porque está usando o Mac, mas tudo bem. Não, aparecendo o nome? Tá aparecendo o nome? Qual tela tá aparecendo? Estão duas imagens ou uma só? É uma tela com um monte de nomezinho. Ah, então não pode ser essa. Peraí, deixa eu deixar essa aqui aberta. Agora eu tô... Eu falo, essa coisa de Mac não dá certo não, Claudinho. Não funciona. Ah, sensacional. Agora apareceu o Marco. Eu e Cláudio somos adeptos do PC, né, Cláudio? E agora? Agora tá certo, né? Isso, agora tá. Agora tá certo. Pronto. Ótimo. Deixa eu botar essa aqui. Então, na verdade, essa paciente é uma paciente bem interessante. Vou só repassar. Acho que foi na outra que eu fiz, coloquei as imagens. Eu acho que tem um dado, assim, Alice, importante nesse caso, para ilustrar para as pessoas, que ela, na laparoscopia que ela fez na Suíça, o laudo, né, que veio para mim, é de uma pelve normal. Não, impossível. Então, só para adicionar, antes da gente ir para a lesão intestinal. Então, a visão aqui, as raízes, né? L5, S1, S2. Ela tem lesão bilateral, né? Que a gente não vai falar agora, mas é uma lesão no paramétrio, ligamento uterosacro e nódulo retal à esquerda, uma extensa lesão à direita, indo até as raízes sacrais, e temos ainda outra lesão reto-vaginal e vaginal e um nódulo proeminente no sigmoide, tá?
resumo dela. Aí nós vamos para a lesão. Acho que parou de novo. Ele, na hora que eu mexo, ele para a imagem. Eu descobri, mas tudo bem, já estou me virando. Então, vocês estão vendo aí, né? Nós temos, então, 2 lesões intestinais profundas. Estão conseguindo ver, né? Sim. Então, observem, vou botar bem amplo, que olhem a parede posterior do reto e a parede anterior. Então, aqui é muito fácil da gente ver o externo, que aqui não tem serose, então essa área preta é a muscular, as 2 juntas, a circular e a longitudinal. A área branca é a submucosa e a nova área preta mais fina é a mucosa. Então, anatomia perfeita da alça intestinal pela ressonância. Aqui, então, a lesão retal, que se continuava com uma lesão retrocervical. Vejam que é uma lesão que promove o espessamento da parede. O espessamento heterogêneo envolve principalmente a muscular, então a muscular espessada e heterogênea. Observem de novo, o preto mais interno é a mucosa preservada, o branco entre o preto e o outro preto é a submucosa preservada. Então, é típico dessa lesão intestinal, submucosa preservada, mucosa também. O comprometimento é da muscular, que espessa pela fibrose e pelo tecido glandular. Então, aqui a extensão da lesão e, claro, né, pelo menos 25% tem outra lesão adicional. Então, nós temos aqui uma lesão adicional no sigmoide distal, né? Aqui a medida da extensão, 2,6 centímetros. Observem a característica de sinal dela, é diferente dessa outra, ela tem áreas brancas no meio de tecido glandular. Vou botar o plano coronal, vai sair de novo a imagem. O que houve? Acho que a Alice deu uma congelada aí. Pronto, voltou, né? Sua voz, sim. Sua voz, sim. Pronto, a imagem voltou. Voltou. Só para poder voltar. Só para vocês verem, peraí, ignorar. Toda a extensão da alça vista, né? Pela ressonância, o descendente, o sigmoide proximal, sem lesão. Aí a gente passa pelo médio e médio distal, a lesão do sigmoide. Olha lá, isso que eu queria mostrar, as camadas dessa lesão do sigmoide. Então, novamente, a parede normal, aqui a circunferência comprometida, 40%, penetração na muscular, espessa muscular com tecido glandular, a submucosa predominantemente normal e a mucosa normal. Então, esse é o parâmetro principal. Tem mais alguma coisa que você queira que eu fale do intestino, Cláudio? Não. É que, assim, eu vou mostrar o tratamento da lesão distal, né, para não ficar muito longo. Tá bom, beleza. E aí você vai ver direitinho. Mas está ótimo. Então pode ir. Tá? Então, eu volto aqui. Isso. Muito bem. Então, aí, novamente, né, a paciente passa pela equipe multidisciplinar, faz toda a avaliação. Essa paciente fez a urodinâmica, fez a defecografia, né, fez toda essa avaliação. Então, foi uma cirurgia que a gente consegue ver bastante bem a anatomia, uma cirurgia robótica, né, que nós usamos essa plataforma com bastante frequência. Isso é a nossa sistematização, a gente está mobilizando o sigmoide nessa região. Essa mobilização fica na altura do promontório, e onde a gente consegue, então, identificar bem o ureter, separar bem o mesosigmoide do mesoureter.
bem nesta região, vocês conseguem ver aqui o ureter, né? O nervo que a gente estava vendo, que estava bem espessado. Aqui uma formação cística pequena. Né? Ok? Aqui a fixação do ovário, um aparelhinho que a gente usa, o T-lift, para fixar o ovário. Vai melhorar. Nós continuamos a dissecção. Você vê aqui já o nervo. Aqui está o meso. Essa dissecção cuidadosa. Aqui está o nervo já com espessamento, envolvido aqui por uma área de doença importante, né? Nessa região retrocervical, como a Alice mostrou. Né? Então, nós temos o ureter aqui e toda a região de nervos, do nervo hipogástrico aqui. Né? E aqui é importante, nessa região, que ela aqui, lembra que eu mostrei ali está, vou voltar aqui um segundo, aqui só para vocês entenderem o que eu queria mostrar aquela... Oh, meu Deus. Aqui, né? Então, aqui está a inervação subindo, aqui, vocês estão vendo, e aqui um nódulo já, né? E você vê que o nervo ele caminha para essa região. E aqui, se você levantar esse fáscia, você vai encontrar os esplâncnios e as raízes sacrais. E nesta região de paracéfise e paracorpo, você vai ter, então, plexo hipogástrico. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Do lado direito, nós fazemos a incisão transversa, né? Nós interessa ir até a ilíaca externa, passamos ali pelo infundíbulo, nós fazemos essa tenda, nós vamos de novo lateralizar o ureter, isso. Fazemos ali, aqui está o ureter, né? A fixação do ovário, isso aí ajuda bastante. Ali está o nervo de novo, a gente está bem visto, o nervo está bem separado, a gente consegue salvar bem esse nervo. Né? Aqui ali está a lesão retrocervical, né? Aqui nós já estamos passando o probe. Aqui está a lesão no sigmoide aí, né? Isso, aquela lesão que você estava mostrando, tá? Aqui nós vamos entrar no septo retrovaginal. A gente vai, como eu falei, essa dissecção do pararretal, nós vamos até o assoalho pélvico sempre para tentar acessar o septo lateralmente. Então, nós não atacamos primeiro aqui. Primeiro a gente ataca a lateral, né? Aqui está a doença retrocervical, né? E aqui um fáscia muito espessado, sabe, Alice? Um fáscia bem espessado, bem aderido, e que a gente conseguiu mobilizar com o shave, tá? Você vê esse sangramento, você vê a identificação aqui nessa do septo foi um pouco mais difícil. Toda vez que começa um pouco mais de sangramento assim, é que a gente está mais para a vagina do que para o intestino, tá? E tinha aquela lesão no septo também, né? Isso, tinha aquela lesão no septo também. Então, isso dificulta bastante a cirurgia. Mas é importante vocês verem aqui toda a inervação lateral. Então, nós fizemos nessa região um shaving, tá vendo? Tem um fáscia bem espessado, a gente ficou bem satisfeito com esse shave, tá? Aquela primeira lesão retrocervical, tá vendo, Alice? Uhum. Você vê aqui o tecido normal, né? Mas um grande nódulo mesmo, tá? Uhum. Tá? Então, é muito importante a gente, quando vai fazer essa abordagem, você ter em mente que você possa usar várias técnicas, né? Então, nesse caso, nós estamos usando o shave, e depois vamos fazer a ressecção, né? Uma lesão grande, como você mostrou, né? Aqui a lesão do sigmoide, tá? Temos o shaving aqui. E aqui, assim, olhando à primeira vista, nós tínhamos nos preparado para fazer uma ressecção segmentar, né? Mas nós conseguimos passar o probe, né? Como vocês vão ver. Estamos preparando, aqui está o probe, nós preparamos lateralmente o intestino para que para o mesosigmoide não ter sangramento posterior, e aí o probe passou bem pela lesão, né? Então, nesse caso, nós resolvemos tentar um discoide, tá? A lesão, nós passamos um ponto na doença, né?
Você vê que é bem dura. Introduzimos a doença dentro da ogiva do grampeador circular. Aí nós removemos a doença pelo reto, tá? Vai fazer o grampeamento. E quando nós fizemos o grampeamento, Ficou doente. quando nós fizemos o grampeamento, o que acontece? Nós vimos que sobrou lesão aqui. A lesão, de fato, era grande, né? Então, nesse caso, foi muito bem indicada fazer o duplo grampeamento, uma técnica que nós publicamos há muitos anos, né, Marco? E que evita, diminui a chance de você precisar fazer uma ressecção. Ixi, Maria. Uma ressecção segmentar, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui. Então, aqui nós passamos o primeiro probe, né? Foi feita aquela ressecção, e nós vamos passar novamente naquela região um novo fio, né? E vamos fazer um novo grampeamento circular em cima desse mesmo grampeamento. Olha lá como é que a gente conseguiu introduzir. Você consegue ver aqui as serosas, muito linda, muito limpa, né? Tá? E você fica muito satisfeito, está vendo, Alice? Que é um grampeamento que você não tem dúvida que você fez, foi bem completo, né? Aqui o teste do borracheiro, que a gente faz depois e tal. Então, assim, eu queria muito mostrar como é que nós não fomos para a cirurgia para fazer uma ressecção dupla, tá? Mas que coube essa indicação. Aqui tem o patológico, aqui as duas lesões. Importante tirar sempre o grampeamento anterior, né? Dentro dessa região. E aqui o nosso fluxograma, que a gente entende como sendo uma alternativa boa, né? É quando você tem essas lesões entre 3 e 6 centímetros, você pensar, antes de fazer a ressecção segmentar, se ela não passa mais de 40% da circunferência, é você fazer esse duplo discoide, tá? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Marco, agora é você, né? Marco, eu vou lançar um mini quiz aqui, até pedir a Juliana aí para ela lançar. Tá, tranquilo. Aquela aula da anatomia do intestino da Alice foi absurda, né? Ela mostrou as camadas da parede intestinal, aquilo ali é coisa de mágico para mim. Mas, assim, de qualquer forma, isso é importantíssimo a gente ver que o envolvimento da mucosa intestinal é muito raro e a gente vê por aí as pessoas ainda pedindo demais, fazendo exames tipo a colonoscopia e achando que a paciente vai ter hematoquesia e tudo isso, e isso não é tão comum, né? A gente tem que se basear muito mais nas queixas álgicas da paciente. Atualmente, a gente tem um foco muito grande nos sintomas como distensão abdominal, que isso realmente não precisa ser envolvimento intestinal, mas sim da inflamação crônica, mas sintomas como a mudança do padrão das fezes na menstruação. A gente tem que começar a basear em outros sintomas, porque as pessoas ainda focam no sangramento retal, que não é o comum, né? Porque é muito raro você ver a mucosa cometida nesses focos, mesmo focos grandes. Não é isso? Então, até não sei esse quiz aí, né? Você já respondeu, né, Claudinho? Desculpa, eu acabei de responder. Mas assim, porque a Alice mostrando as camadas ficou, na verdade, algo absurdo, né? E a hematoquesia não é comum, não é nem um pouco comum, né? É comum em focos absurdamente grandes. Óbvio que pode sangrar, mesmo que não afete a mucosa, mas não é o sintoma que a gente tem que se basear para pensar em questão intestinal. A gente tem que lembrar que, por mais que não haja uma relação tamanho da doença com o tamanho dos sintomas, muitas vezes a doença ela localiza o sintoma, né? Então a dor retal, a disquesia menstrual ou a disquesia não menstrual, ela pode sugerir um envolvimento próximo ao intestino, assim como os sintomas urinários podem sugerir alguma doença próxima ao ligamento redondo, à prega vesicuterina. Então, por mais que a gente não tenha essa certeza absoluta, tem essa tendência, né, em relação à localização dos sintomas de acordo com onde está a doença, né? Muito mais do que a questão do tamanho da doença, mais sintoma, menos sintoma. Outra questão, Claudinho, que a hematoquesia, ela realmente não é frequente no acometimento intestinal
E lembrar que muitas vezes essas pacientes têm constipação, têm hemorroidas, tem uma série de outras questões que levam a sangramento que não necessariamente a lesão, né? Isso acontece. É claro que se você tem uma hematoquesia no período menstrual com muco, isso aumenta um pouco a probabilidade de ser de endometriose. Beleza, é isso mesmo. Só também lembrando que esse fluxograma que meu pai mostrou, ele é um fluxograma que está no livro, no último tratado. Teve algumas atualizações, né, Marco, em relação ao duplo grampeamento, que foi uma técnica que vocês descreveram. Acho que a gente diminuiu um pouco o tamanho desses 6 centímetros para 4, 4,5, não é isso? Mas de qualquer forma, é uma avaliação muito mais intraoperatória ainda, né? Sim, sim. Até porque o Cláudio até falou, ele falou dos 40%, porque a gente sabe que lesões acima de 4 ou 5 centímetros normalmente são lesões que abraçam mais o intestino, estão associadas com estenose, mas nem sempre. Às vezes você tem uma lesão um pouco mais longitudinal, em que você tira uma parte com shaving e eventualmente o duplo cabe. Então, depende um pouco. Vamos tirar aquela aderência toda da região cervical e você vê um novo nódulo, né? Bem diferente do que era antes. Isso, exatamente. Beleza, Marco, fica à vontade aí para apresentar seus casos. Então, a gente tem 1 hora já de Isso, seminário. o Claudinho, eu reduzi aqui os slides para a gente ir um pouco direto ao ponto e para ser mais objetivo e a gente não se alongar demais, né? Beleza, então, eu vou colocar um slide só, tirei aqui o resto. Espera aí, eu tenho que primeiro... Ninguém está vendo, né? Obviamente, né? Então, não. Não. Então tá, eu vou apertar aqui, vamos ver se... Compartilhar. Já agora eu vi, só um pouquinho, está aqui, vamos lá. Então, eu só botei esse slide aqui inicial, Alice. Vocês estão vendo? Estamos. Sim. Então, bem objetivamente, é uma paciente já de 45 anos e que fez uso do DIU de cobre por 9 anos. E a gente sabe que o DIU aumenta o sangramento menstrual, eventualmente dificulta, pode aumentar o refluxo. Alguns trabalhos mostram como um fator de risco para endometriose, né? Adenomiose também. Mas, enfim, usou por 9 anos e passou a ter dor pélvica mais importante. Já tinha algum tempo, há 5 anos, reclamou um pouco, essa dor aumentou. Em termos na escala analógica visual, foi acima de 7, em termos de dismenorreia e dor pélvica, além de hipermenorreia e anemia eventual por conta disso. Tentou dienogeste, funciona parcialmente, teve muitos efeitos colaterais, já está 1:1, mas já com prole completa, o último 11 anos transvaginal, um CA aumentado e fez a ressonância. Então, Alice, objetivamente, você pode mostrar a ressonância dela e depois a gente vai para o caso em si, tá? Tá bem. Já deixei pronta, agora sem nomes, tá certo, né? Ok. Então tá bom. Eu botei no plano axial, acho que esse ponto aqui é bem interessante, que é o ponto de entrada de vocês aí na laparoscopia, os vasos ilíacos externos, os internos, a gente já bifurcou, o psoas, atrás do psoas aqui o nervo femoral, logo acima o obturador, né, por fora, então essa visão assim eu acho incrível. Aí a gente vai descendo, vai começando a chegar ali na verdade, a fossa ovárica dela está um pouquinho mais alta, porque o ovário esquerdo foi deslocado para cima, por conta desse útero, que é bem volumoso. Útero com vários nódulos, típicos de leiomioma. Tem esse nódulo mais posterior, heterogêneo, mas ele é bem delimitado, é um leiomioma mixoide. E acaba que ele comprime toda a pelve, então ele ocupa a pelve inteira, né? Desloca, você vê o efeito que ele tem aqui, até maior do lado esquerdo, sobre os espaços, vamos dizer assim, as estruturas que estão laterais, né? As estruturas extraperitoneais. Aqui a musculatura piriforme, e a gente já começa a ver no compartimento posterior um surgimento de uma lesão de endometriose, já começa a ver aqui no largo posterior à direita, vamos descendo, ela pega, aqui, peraí, deixa eu ver, é o outro sentido, então aqui é uma lesão em placa, então é uma placa que abraça toda a parede posterior do útero, dá um pouquinho mais para a esquerda, mas ela é bilateral,
retrocervical, pega os 2 uterossacros, então aqui mais baixo, então nódulo, uma placa retrocervical, os 2 uterossacros, vai para o largo bilateral, né? Pega nervo lateralmente, o hipogástrico, faz um nódulo no reto, e do lado esquerdo, o folheto, de novo, posterior do ligamento largo espessado, tem uma endometriose peritoneal associada, e ela vai, borramento bilateral do paramétrio, né, na lesão, e eu estou aqui sempre demonstrando todas as estruturas que a gente vai vendo, que são importantes para o cirurgião. Os ureteres não estão dilatados, né? Observem, o calibre está normal, né? Do ureter aqui, ó, à esquerda, a gente acompanha bem. Ele está lateralizado e com discreto borramento ali, logo abaixo do ligamento largo, perto do paramétrio, mas não está comprometido, a parede está normal, a gente acompanha ele aqui, ó, no cruzamento com a uterina e no ósseo normal, tá? Então, só vou passar um pouco o sagital, Marco, antes de te devolver, para poder dar uma visão mais generalista aí da pelve, né? Antes de você entrar. Então, útero globoso, com esse leiomioma posterior, mixoide, bexiga comprimida, os 2 ósseos ureterais, olha lá, bem, super bem vistos. Não precisa ter jato para ver, se acompanha todo o ureter no paramétrio anterior até a entrada no ósseo. Aqui do outro lado a mesma coisa, então a lateralidade e a lesão, uma placa bem larga, adere, obliteração parcial do fundo de saco, esse nódulo profundo no reto e, por último, essa visão que eu achei bem incrível, que mostra a sua dificuldade cirúrgica. Olha só, uma asa de morcego, né? Grande, né? Uma lesão bem grande, bilateral, talvez um pouquinho maior para a esquerda, vai para os 2 paramétros posteriores, mas lá na frente está preservado. Mais alguma coisa que você queira que eu fale, Marco? Não, é exatamente isso, Alice. Tá bom. É, exatamente. Então vai lá. Vamos ver aqui. Agora eu posso, então, fazer... Você tem que... Não, você compartilha. Pode compartilhar a sua posso? vida. Tudo junto? Pode. Ele interrompe automaticamente o meu. Ah, tá. A gente toma, então, um do outro, é isso? E toma. Meu Deus do céu, Alice. Mas aqui, vocês estão vendo a imagem da cirurgia? Tá. Então, eu vou rodar aqui para ver se dá para ver. Então, aquilo que a Alice mapeou, mioma, aquela asa de morcego que ela chamou, o reto completamente né, chapado, né, E aí a gente faz a sistematização. Nós vamos desenvolver o espaço pararretal. E o ideal é a gente mergulhar, passar da altura do nódulo. Normalmente a gente vai até o assoalho pélvico. Vocês estão vendo, né? Estamos. Tá. Eu botei no máximo aqui, então não a tela toda. E aí mostra em roxo, em azul, o espaço pararretal, que a gente está passando por debaixo do nódulo. Ela não tem uma lesão de septo, a gente está mergulhando, então vocês conseguem ver depois o nódulo, né? A gente mergulha. E do lado direito também, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos identificar o ureter e entrar aqui medialmente no espaço de Kobayashi, às vezes no látice, quando você tem uma lesão um pouco mais lateral, né? E a gente continua, então, desenvolvendo o espaço pararretal agora aqui à direita. Mesma coisa, a gente vai dissecar até chegar próximo ao assoalho. Às vezes vai até o músculo mesmo. Aqui, ó, como a gente desce bem. Aqui já está praticamente, daqui a pouco, o músculo, tá? Então, por quê? Eu quero um domínio dos 2 espaços pararretais, tá vendo? Lá quase no assoalho, em que a gente, então, entra nesse momento, depois de ter dissecado os 2 lados, a gente vê o ureter aqui, e vamos, então, entrar no espaço, aqui o probe retal, no espaço reto vaginal.
Então, a gente consegue ver nessa região o espaço reto vaginal. A gente já deixou aquela asa de morcego para cima. É uma paciente que optou pela esterectomia, 45 anos. Então, obviamente, eu sei que eu vou tirar o útero, eu posso deixar aderido no útero. E o ureter estava, como a Alice falou, um pouco comprimido. E aí, a gente dissecando o espaço paravesical dos dois lados. Então, é importante. Na esterectomia, a gente sempre desenvolve os espaços paravesicais e depois rebaixa a bexiga. Então, a gente prepara tudo. E, claro, se ela vai para a esterectomia, a gente pode ligar os pedículos superiores e aí eu ganho um espaço que normalmente eu não tenho quando a gente preserva. E olha o ureter, tá vendo, Alice? Olha o mioma, mistura um pouco com a endometriose aqui atrás e a gente com vaso uterino, em que é obviamente esterectomia, mas mesmo sem ser esterectomia a gente pode sacrificar a uterina em algumas situações. Uhum. Né? E então a gente tem aqui a bexiga ainda um pouco aderida. Aí, continuando a dissecção aqui do lado direito, de um lado e de outro, a gente vê um umbilico. Olha o ureter direito, Alice. Olha indo para o túnel. E aqui, essa região medial, que é o quarto espaço de Abuc. Olha o ureter, como ele está bem dissecado, para eu poder fazer uma esterectomia segura. Olha aqui, olha o ureter, olha o paramétrio. Isso aqui, que vocês estão vendo, vão marcar agora em roxo, é o paramétrio. Então, eu posso ressecar se estiver doente, mas a Alice mostrou que não estava doente. Mas olha o ureter aqui em cima e como a gente está lá embaixo. Eu tive que fazer esse controle, tá? Isso aqui a gente usa quase que no overtime, porque eu tenho que rebaixar o ureter e fazer a secção da vagina mais baixa. Olha o domínio que a gente tem do paramétrio aqui embaixo e olha onde está o ureter, onde eu estou abrindo a vagina, tá? Então, é importante, a gente está conversando aqui de mapeamento de lesão, a gente está conversando também tática cirúrgica e dessas questões anatômicas para que a gente possa fazer uma cirurgia mais segura. E aí o nódulo, Alice, olha o chocolate aí que sai no monopolar. Óbvio que a gente optou em fazer um discoide. A gente está fazendo um shaving inicial porque isso facilita a aplicação do discoide. A gente consegue ver os ureteres, a gente deu ponto, então, no nódulo, abrimos o circular e, então, parecido com o que o Cláudio já tinha falado, nós, então, fizemos o grampeamento circular, que ficou, né, serosa com serosa, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz um reforço, passando pela anastomose, normalmente 3 pontos, e aqui a gente consegue ver, então, a esterectomia realizada e concluída, né? Deixa eu ver aqui. Tem que pedir palminha. Vocês dois. Bem, Alice, então, tem mais um. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo ainda? Estamos te vendo. Tá. E o Romualdo mandou palminhas. Mandou palminha? Aqui eu vou passar bem rápido. Isso aqui... Isso aqui foi lá na universidade. A gente tem o robô desde o início do ano, só para mostrar um nódulo de bexiga, porque a Alice colocou na ressonância, ela mostrou bem o nódulo de bexiga, e aqui a gente vê o desenvolvimento dos espaços paravesicais. Ao invés de você vir atacar o nódulo de primeira, é muito importante fazer essa dissecção muito cuidadosa dos espaços paravesicais. Olha como o movimento, ele é um movimento tranquilo. Não está aparecendo para mim, não. Tá não? Para vocês, não. Ninguém está vendo? Então, peraí. Então, deixa eu... Compartilha. É porque toda vez que você faz algum movimento na tela, ele para. Tem que compartilhar de novo. Ah, é? Peraí. Então, peraí, gente. Estou falando aqui, ninguém está vendo? Pelo amor de Deus. Peraí aqui. Deixa eu ver. Cadê o share? Mas ele não aparece aqui. Peraí. Agora apareceu. O vídeo? Sim. Então eu vou acelerar aqui. Os espaços paravesicais, tá? A gente desenvolve os espaços paravesicais. Olha o movimento do robô como um movimento delicado. E isso também na laparoscópica a gente faz, né? No robô tem essa questão que a gente pode fazer como se estivesse nadando, mergulhando, né? Os dois instrumentos ao mesmo tempo. E aí mostrando
de um lado e do outro, a dissecção dos espaços paravesicais. Tá? Aí, ó, a gente vê um bílico ali, que é o nosso marco lateral, depois entra a fossa obturadora, e olha o nódulo, em que, uma vez que eu tenho os espaços paravesicais dominados, a gente pode, então, partir, a gente encheu a bexiga, porque isso facilita a delimitação, e depois a gente vai fazer a ressecção do nódulo. Tá? Então, esse é um caso mais simples, é uma lesão central, em que a gente desenvolveu os espaços paravesicais e consegue ver a lesão aqui na bexiga, em que a gente está... na verdade, eu sabia que ia ter que abrir, tinha lesão na mucosa, e a gente consegue ver aqui a lesão, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o desenvolvimento dos espaços paravesicais, e aí, depois, vira uma cirurgia, digamos, bem padronizada, em que a gente faz primeiro a sutura só da mucosa, e depois a gente faz um segundo plano na muscular. Tá? Então, aqui a sutura e... bem, então eu mostrei esse caso, Alice, deixa eu ver aqui, e a gente pode ir para o seu... Mostra a sua ressonância, porque no vídeo já fala um pouquinho do caso, aí eu já emendo. Então... Você quer ir falando da história enquanto eu boto a ressonância? É que está junto do vídeo. Deixa eu ver aqui, então. Espera aí, só um segundo. Deixa eu botar aqui. É o iniciozinho do vídeo, tem a história dela. Então... eu lembro da história, de cor. Deixa eu ver aqui. Nossa, é porque o caso é ruim. É ruim, é ruim. Ela operou 2 vezes, Foi, né? Uma doença muito avançada, e foi super bem operada, porque tinha lesão bilateral de ureter, né? E na segunda cirurgia se optou por fazer um reimplante ureteral, né? Foi. Ela, na verdade, fez algumas fertilizações in vitro, em torno de 39, 40 anos, e dor, mas não era o... Ela aguentava qualquer dor, não era o foco. Ela quer engravidar. Esse é o problema. Mas tinha um acometimento urinário importante e ela... enfim, então, pelo risco em relação à parte urinária, a gente acabou reabordando, ela fez mais 1 ou 2 fertilizações depois de uma cirurgia em 2016, não tinha lesão na bexiga, provavelmente alguma lesão miometrial invadiu o ósseo ureteral direito e a bexiga, porque não tinha na primeira, a gente já tinha mexido no paramétrio direito, já tinha alguma parametrectomia, então vocês imaginem uma lesão que cresceu de novo naquela região, pegando bexiga, e um ureter que já era bem comprometido, que a gente fez uma ureterólise muito ampla na primeira, tentando não fazer o reimplante, funcionou bem 3 anos, mas depois de mais 2 fertilizações, eu acho que o nódulo ali no miométrio cresceu e ela tem uma genética impressionantemente ruim para endometriose. Então, eu acho que você pode mostrar a ressonância, a gente vai para a cirurgia. Tá aí já. Eu até coloquei nova anatomia após a cirurgia, que eu achei que foi um termo bem adequado para ela, porque é exatamente isso nessa moça. Então, se a gente observar, o que acontece é que naquele local, ao lado do reto, por exemplo, vamos botar lá a parede do reto bem alta, bem grande, a gente não tem mais aquela definição da gordura, né, do mesorreto lateralmente, né? Habitualmente anterior ele é pobre ou inexistente na mulher, mas aqui lateralmente ele está praticamente ausente, principalmente do lado direito. Então é o local de entrada, né, do cirurgião, aí que eles entram pela faixa, como o Marco e o Cláudio já mostrou, pré-sacral, e o líquido intraperitoneal, como aquele espaço ele é aberto, ele se estende para essa região. Então, para não ficar dando isso como endometriose peritoneal, por favor, é muito importante, né? Isso é padrão normal pós-cirurgia, isso é fundamental para os cirurgiões. O tecido pretinho da fibrose pós-cirúrgica dessa paciente, e ela realmente, deixa eu botar aqui no sagital,
que eu acho que é o mais importante para vocês terem ideia disso. Olha como ela tem o que o Marco falou, né? Uma genética difícil, ela quis manter esse útero porque o desejo dela é muito grande de ser mãe, mas é um útero muito difícil porque a doença toda foi retirada e a doença está voltando no útero, o colo uterino, o istmo e o corpo posterior. O Marco já fez a ressecção da lesão retrocervical e voltou inteiro para a parede posterior do útero. Aqui, a área que já foi ressecada, ela tinha uma lesão de 6 centímetros. E aqui a anastomose, eu botei a colo anal, era anastomose baixa, olha lá, 5 centímetros da marginal. O líquido posterior ao reto é normal pós-manipulação cirúrgica. E anterior, que é o nosso ponto de foco nessa moça, aí vejam a parede da bexiga com sinal normal, parece um pouquinho espessa, mas é com a bexiga menos cheia, mas ela é levemente hipointensa e olha aqui, ó, área preta enegrecida, isso é a área da segunda manipulação cirúrgica dessa moça. Aqui, olha que linda essa imagem, o reimplante do ureter, super bem feito, olha lá, o reimplante ureteral, não? Todo ureter visto aqui, do lado direito, então tem a fibrose no parámetro anterior, o reimplante do ureter, e eu quero mostrar que tem fibrose do outro lado, e como ele disse, foi até o assoalho da pelve, tá? Vou voltar de novo para aquele axial. Então, novamente, aqui, ó, então, o líquido, a fibrose proeminente à direita, porque ela recidivou do útero, ela foi para frente, pegou a parede vesical ali no trígono, né, Marco? Foi pegando o ósseo direito. O ósseo, era um horror, pelo tempo não dá para a gente mostrar tudo. E só tem mais uma imagem bem linda que eu queria mostrar, da cirurgia também, que ficou bem bonita, aqui o líquido, olha, a extensão, o cirurgião vai até o assoalho da pelve, olha lá, que ele disse, é verdade, foi até o assoalho, ali a anastomose, colo anal baixa, a recidiva da doença, cheia de tecido glandular no útero, e aqui que eu queria mostrar a área da alteração pós-cirúrgica na bexiga, e olha aqui o ósseo, olha o reimplante do ureter. Tá bem bonito esse reimplante, bem bonito. Quer que mostre mais alguma coisa, Marco? Não, Alice, eu acho que está bem explicado. A gente pode ir para a cirurgia e depois finalizar com algumas perguntas. O Claudinho aí dirige aí. Só mostrar essa setinha aqui, valorizar meu trabalho, 5 setas coloridas de mulherzinha, toda a extensão do nervo obturador, então todos eles, né? É só procurar que a gente vê aqui com forame obturador, é bem interessante. Então, todos os nervos profundos e superficiais vistos no único exame. Eu realmente acredito muito nisso. Excelente, Alice, excelente. Eu vou, então, já vi que eu posso roubar sua imagem. Então, aqui eu vou colocar, então, a cirurgia. E vamos ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Então, a gente optou em fazer cirurgia robótica. A via urinária é muito boa, você abordar, ainda mais sabendo que eu ia mexer no ureter com provável reimplante. Então, a gente prepara ali o espaço paravesical o suficiente. Eu fui aumentando um pouco, porque como ela já era muito mexida, eu tive que ter uma estratégia um pouquinho fora do habitual. Ali mostra o espaço paravesical, o ureter entrando aqui, e como a lesão na bexiga pegava o ósseo, nós já dissecamos aqui a bexiga. Olha só o comprometimento da bexiga aqui, que vai junto do ósseo. Então, nós tivemos que fazer uma ressecção ampla dessa região. E aqui, olha o catéter ureteral, nosso uro já tinha cateterizado, e a gente está passando aqui por baixo, rebaixando um pouquinho mais a bexiga. Então, eu fui fazendo a dissecção por conta de muita fibrose, de acordo com o necessário. E aqui nós estamos seccionando, abrindo o ureter,
Porque a gente sabia que, obviamente, não poderia ser feita uma ureterólise nessa situação. E aí mobilizamos o ureter do paramétrio, tá? Soltamos todo o ureter. Você vê que é um paramétrio já mexido, já tinha uma anastomose coloretal prévia. E aí tem uma parte do ureter doente, e após a ressecção, então, do nódulo, nós, então, fizemos o fechamento em 2 planos da bexiga. E o ureter ficou mais curto, então houve a necessidade de fazer uma mobilização de toda a bexiga para fazer um psoas-Hit. Essa mobilização, também a gente mobiliza todos os espaços paravesicais, o espaço de Hertz, e aqui a gente consegue ver, então, esses espaços, a bexiga e aqui a síntese púbica. Tá? É importantíssimo essa mobilização, e aí, depois de a bexiga toda mobilizada, nós fazemos, então, o preparo, e aqui, olha aqui o nervo genitofemoral, aqui está o psoas. Então, se a gente for fazer um ponto pegando Muito cuidado, né? o tendão aqui, fazendo longitudinal, porque se você pega horizontal, você pode pegar o nervo na sutura, né, e dar uma neuropatia nessa paciente. Então, levamos a bexiga ao psoas, porque a gente sabia que teria que fazer uma ressecção do ureter ainda, quer dizer, ele já está encurtado e ainda vai ter que ser ressecado, né? Então, não tinha condição de fazer um reimplante sem psoas-Hit. Então, nós fizemos a sutura nesse local. Depois do psoas-Hit, a gente vê que a trompa está aqui, ó, até tranquila. Olha o ureter doente, a gente vai fazer a secção. Achar o ureter viável. E aí fazemos a abertura. A gente costuma fazer o reimplante parecido com o que é feito no transplante, que é a liste Gregoire, em que a gente faz a abertura de uns 3, 4 centímetros, abrimos a mucosa e então vamos fazer o espátula ureter e vamos fazer, então, normalmente a gente começa em 6 horas. Isso não só no reimplante, como na terno terminal também, de ureter. 6 horas. E aí, no caso do reimplante, depois dessa sutura em 6 horas, nós podemos fazer uma sutura contínua de um lado até 12 horas e do outro lado. Nesse momento, a gente pode passar o catéter, logo o duplo J, porque você não precisa fazer cistoscopia depois, né? Você já coloca e evita mais um tempo cirúrgico. E aí, depois da passagem do catéter, a gente acaba de fazer o fechamento, tá? O reimplante em si, e depois de fazer essa sutura inicial, nós fazemos, então, o que seria o túnel do ureter, seria a sutura muscular fazendo o túnel. Então, a gente consegue ver aqui a bexiga e o ureter chegando. O reimplante, ele acaba, tecnicamente funciona bem, mas aumenta o risco olha a trompa aqui, ovário, o risco de ter infecção, né? Depois. E ela teve algumas, inclusive, aqui o tempo de catéter, duplo J, e 1 ano a avaliação renal sem hidronefrose com expressão normal, tá? Então, essa paciente teve algumas infecções, ela teve algumas infecções, mas agora já tem 1 ano, quase isso, que ela não tem mais. Ela está equacionada, querendo engravidar, e já está com 41 anos e meio, 42, na época eu estava com 40 anos. E nesse meio tempo, agora eu lembrei, ela conseguiu engravidar espontaneamente, não conseguiu nenhuma vez com a FIV, mas perdeu a gestação com 8 ou 10 semanas, né? Nessa faixa etária é complicado. E agora, Alice, ela recentemente, depois dessa cirurgia aí que vocês viram, fez uma histopimografia e com corte positivo bilateral imediato. Caramba. Enfim, mas é claro que a idade dela não colabora, né? Mas, enfim, ela poderia, teoricamente, engravidar natural aí. Né? Mas é isso, eu acho que a gente já está com um tempo bom. O Claudinho aí agora dirige aí
as questões finais aí. Primeiramente, parabenizar a todos. Alice, você está sem imagem, se quiser botar sua câmera também, só para parabenizar. Acho que foi dentro do possível. A endometriose é a doença uma das mais complexas em ginecologia. Vocês conseguiram abordar de diversos compartimentos, anterior, lateral, posterior, e a Alice conseguiu dar uma aula de anatomia ginecológica em 15 minutos de ressonância. Foi assim, excelente. Eu acho que mesmo tendo 1h30 já de webinar, a gente conseguiu manter até um número de participantes razoável, sempre acima de 100, isso foi bem legal, né? Ficou uma pergunta aqui, só que eu passo para vocês, tá? Mais até a parte cirúrgica, tá, Alice? Me dá licença, porque é a pergunta na verdade, do Kleber Nunes. Ele perguntou assim que, quando está fazendo o duplo grampeamento, ele perguntou se com o robô, que tem à disposição a ergonomia para a sutura melhor, né? Se não daria para ressecar a lesão em cunha com cautela e depois fazer a rafia robótica normal em vez de fazer o grampeamento. O que vocês dois acham em relação a essa pergunta do Kleber? Olha, é uma questão interessante, né? O que isso não tem uma publicação, seria interessante, né? Comparar o uso do disco com uma abertura manual e sutura. No ano passado, retrasado, o Ted Lee ganhou o melhor vídeo da EDL exatamente fazendo uma ressecção de discoide manual usando o Stratafix, né? Inclusive. Então, assim, você pode fazer. O que algumas pessoas colocam é que, eventualmente, pode aumentar a chance de abscesso. Algumas pessoas com AVC que optaram em fazer isso começaram a ter um pouquinho mais de abscesso pélvico porque você expõe o intestino. Bem, isso pode ter sido o acaso, teve um caso, 2, então, mas pode ser que isso não se sustente no longo prazo. A gente não tem essas informações. Se você expor, abrir o intestino e ficar lá 20 ou 30 minutos suturando, se isso aumentaria eventualmente o risco, né? Tem a vantagem de você poder olhar a lesão e ser mais completo, que com discoide você pode eventualmente pegar a margem da lesão. Então tem as suas vantagens também em relação a essa questão. Talvez o preparo tenha que ser melhor, porque a gente não tem preparado formal. Se você vai ficar com o intestino aberto muito tempo, isso eventualmente pode ter algum comprometimento de infecção. Enfim, mas está aí. Eu acho que ele faz parte do arsenal e foi bem colocada a pergunta. Aliás, já fizemos algumas ressecções de discoide manuais por questões de opção técnica mesmo, inclusive um caso que eu lembro que a gente fez com fístula reto vaginal mais alta, em que eu acredito que no tecido inflamado o grampo vai pior. Por exemplo, se você tem um tecido inflamado, eu prefiro ressecar e ir com a sutura, se você tiver uma altura suficiente para fazer. Porque quando é extremamente baixa, muito baixa, até com robô, nós tivemos um caso na universidade de uma menina nova, menos de 30 anos, que nós fizemos o grampeamento circular, já estava a uns 7, 8 centímetros, e o grampo não grampeou tudo, abriu. Então, a lesão do reto desceu. Mesmo com o robô, ficou uns 5 centímetros da marginal. Foi muito difícil fazer a sutura, muito difícil. Nós conseguimos fazer a sutura, evoluiu bem essa paciente, em particular, mas tem essas questões. Cláudio, o que você acha aí disso aí? Bom, só para complementar, que eu concordo com o gênero umbilical com o que você falou, e naquelas pacientes também que tem uma circunferência maior e não tem uma lesão extensa, né? E ao invés de você partir para... Você não consegue passar com grampeador, você tem um certo grau de estenose, e você não vê necessidade, uma lesão bem localizada, de fazer uma ressecção segmentar. Então, você poderia optar por uma ressecção aberta, né? Mas eu tenho muitas dúvidas, como o Marco falou, dessa questão de expor a cavidade sem muita necessidade ao conteúdo intestinal. Eu acho que eu tive que fazer isso talvez uma vez, não me lembro uma segunda vez. Eu acho que a gente, quando está nessa situação, eu acabo optando pela ressecção segmentar.
Isso, Cláudio, eu acho que é isso. Quando você tem uma ressecção discoide tranquila, é mais rápido, inclusive, que a sutura. Você já grampeia a sutura e vai muito O bem. grampeador veio para facilitar, né? Isso, exatamente. É igual você fazer uma anastomose no término terminal do reto na mão. Você faz também, mas o grampo circular, ele é muito mais rápido. Então, agora, é que eu falo, não é 100%. O Cláudio deu essa questão do aparelho não passar, e a outra condição que a gente já fez é uma lesão, por exemplo, de 2 centímetros, em que a gente não vai fazer uma ressecção segmentar, a 20 centímetros da margem anal, porque o circular só tem 18. Então, ao invés de você usar o circular, porque você não chega lá, eu posso fazer uma ressecção discoide manual com sutura intracorpórea, ou até mobilizar e trazer na abertura e fazer manual externa. Então, assim, são táticas interessantes. Fazer em delgado, né, Marco? Porque é raro ter delgado acometido, mas assim, é comum fazer em delgado isso, né? Isso. Às vezes você tem, até em algumas pacientes que você tem lesão alta e de delgado, você exterioriza as duas pela fossa ilíaca direita, por exemplo, se você mobilizar o intestino. A Juliana vai lançar agora o último quiz em relação à parte do ureter, que foi a última cirurgia do Marco. Alice, tem aqui uma pergunta para você, enquanto isso você pode se preparar, né? Que basicamente ela pergunta, o participante Donis pergunta: Alice, você pode falar rapidamente da sua técnica? Você usa gel vaginal, soro fisiológico no reto, faz com bobina de cardio, o coronal no plano do reto, a espessura, se usa Buscopan. O resumão da sua técnica, Alice. Tá bom. Na verdade, a gente segue muito o que a gente publicou no livro, né? No Atlas de Endometriose. O preparo intestinal é fundamental, né? Isso é independente de qual método, mas tem que fazer o preparo intestinal. A gente usa sim o gel vaginal. Não usamos o gel retal, porque ele acaba distorcendo a anatomia, e vocês veem que é muito importante ver a anatomia normal para a gente se assemelhar ao cirurgião, então a gente prefere o soro fisiológico retal. E sempre usa o Buscopan, sempre. O Buscopan simples, né? A gente usa, é o que a gente faz, tá bom? Beleza. A última pergunta aqui, que é do nosso professor, o Banal Xavier. Maravilha. Ele pergunta: quando apresenta sangramento no grampeamento, qual a conduta de vocês? O Banal não está com raiva não, né? Porque a gente tem a apresentação do filho dele, não é dele, né? Então a gente vai começar a perguntar pro filho dele também. Vamos lá agora. O sangramento, se ele é externo, você faz a sutura, né? Mas se é um sangramento interno, o ideal é você fazer uma ressumodoscopia na hora, né? E ver o ponto sangrante, ou você vai coagular, ou vai passar um ponto externo direcionado pela ressumodoscopia. Durante o procedimento é até tranquilo, né? Mas quando você tem depois da cirurgia, no pós-operatório, principalmente no discoide, e eu tive algumas, umas 3 ou 4 de complicações no pós-operatório de sangramento de discoide. Uma foi mais sério, foi a única que precisou fazer transfusão, e essas outras pacientes menos graves, você às vezes colocando soro gelado, às vezes com adrenalina, isso é conduzido pelos nossos proctologistas, né, da equipe. Então existe eles conduzem, né, essa questão, obviamente, mas a gente sabe que a gente participa junto. Então uma opção é isso, soro gelado com adrenalina, por exemplo. Mas nesse último eu fiquei um pouco mais convicto, apesar de receoso, que foi necessário uma colono com aplicação de um clipe e que parou na hora, né? Então assim, eu acho que hoje a minha visão, e foi um procedimento de 3 minutos. Então, a minha visão hoje tenta conservador, usa o soro gelado, adrenalina, algum tempo. Viu que não está controlando, chama o colono e ele consegue limpar, uma visão espetacular, e consegue aplicar o clipe e você não precisa reabordar uma paciente, fazer uma sutura pelo lado de fora de uma área que você não sabe nem onde exatamente está sangrando, né? Então, a minha visão hoje, mas isso é um caso de colono. Por quê? Porque a gente fica preocupado em distender logo depois de uma cirurgia que você está com um grampo. Só que, Claudinho, eu acho que ali o grampo está segurando, na verdade, né? Talvez, se você esperasse mais um tempo, com fibrina, pudesse ser até um pouco mais
Mas, enfim, eu achei menos complicado do que eu pensava o uso da coluna no É pós-operatório. importante salientar também que sempre que você vai passar um grampeador na mucosa intestinal, sem risco de sangramento. A paciente tem que ser orientada a isso no pós-operatório imediato, que vai existir um sangramento retal. Óbvio que o mais difícil é você medir ali qual é o sangramento retal que é o normal e aquele que pode ser um sangramento retal que pode levar a uma instabilidade e ter que ser abordado, que aí tem que ser avaliado, obviamente, né, ali naquele momento. Né? No seu caso, fez até uma coluna uma vez, mas acho que é isso. Acho que, resumidamente, foi isso. Deu 1h50 quase já de webinar. Né? As perguntas acabaram aqui que foram mandadas. Eu acho que a gente pode se despedir, agradecer a participação de todos e preparar para o próximo. Né? Isso aí, gente. Obrigada, muito Isso obrigada. aí. Boa noite a todos, foi um prazer enorme. Obrigada por estar com vocês mais uma vez e saudades. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.